Gente, dá orgulho de ser brasileiro ouvindo o que eu ouvi. Quero compartilhar o que eu ouvi da italiana que vive em Bergamo, chamada Giulia Nardini, a respeito do Brasil. Ela diz que o Brasil é o resumo do mundo. Ela viveu mais de 10 anos em São Paulo estudando e lecionando italiano, e o vídeo dela está intitulado no YouTube Coisas que Ninguém Conta para os Italianos sobre o Brasil. E ela conta que o que no brasileiro mais a encantou, o que ela mais aprendeu estando todos esses anos entre os brasileiros. Uma das coisas que ela fala é roupa. Por exemplo, na Europa eles usam muito roupas formais, né? Eles dão mais preferência para camisas, calças sociais, mais elegante. E ela diz que no Brasil, como valoriza muito o corpo, tem muito esporte, é calor, muita natureza, praia, as roupas são mais leves, usa-se mais tênis, roupas mais informais e cabelo molhado, ela se deu esse luxo de sair com cabelo molhado. Ela diz que na Itália isso é inadmissível, então ela aprendeu a curtir mais o conforto que a estética. E ela diz que a mulher brasileira é mais feminina que a mulher italiana, né, no sentido assim de sensualidade, porque tem uma postura diferente, mais leve, mais solta, brinca com os cabelos, com penteados, cortes, cores diferentes, os brincos balançando, roupas que se movimentam mais, cores, mais saltos para salto, né, sapato de salto para sair, para trabalhar. Diz que as brasileiras brincam com a maquiagem. E na Itália a maquiagem é um truque para não perceber que você está maquiada. E a brasileira, ela gosta de mostrar que está produzida e curte isso, né? Então ela aprendeu isso também. Lidar com imprevistos, para ela, diz que foi a coisa mais importante. Que foi impressionante como o brasileiro consegue resolver qualquer problema de última hora, mesmo que nunca tenha passado por aquela situação. A resposta sempre vai ser: deixa comigo que eu dou um jeito. Pode ser que a pior forma ou a melhor forma que vai dar esse jeito, mas pelo menos vai tentar. E ela diz que na Itália, na Europa, ela diz que eles são mais regradinhos, né, mais quadradinhos, seguem muito regra, não saem muito do quadrado. E eu não sei, às vezes eles falam assim: eu não passei por isso, eu não sei fazer isso, então me esquece, eu não vou me meter a fazer. Né? Ela desenvolveu muito profissionalmente em função dessa situação, porque mesmo que não conhecendo ou não sabendo como fazer algo, pode-se tentar sem medo de errar. Então ela diz que para o brasileiro é óbvio que eles vão tentar, né? Mas para eles não, para os europeus não. E ela diz também que o brasileiro entende tudo, entende todos. Que nós temos um superpoder, que os brasileiros, eles não sabem que tem esse superpoder de entender tudo. A sensação dela é que o brasileiro acaba de conhecer um japonês e os brasileiros vão dar um jeito de entender, de se fazer entender, vai dançar, vai fazer um desenho. Então esse jogo de cintura que o brasileiro tem, não é só para dançar samba, né, gente? É recepção, é carinho, é acolhimento. Então, por exemplo, nós não falamos espanhol, italiano, e quando eles tentam falar português com a gente no Brasil, a gente tenta entender. E é o contrário, né, na Europa. Se a gente falar um portunhol ou tentar falar italiano, os nativos não vão entender se a gente não falar exatamente como eles estão acostumados a ouvir, né? Então, nós procuramos entender. E por que será, né, gente? Eu tava pensando aqui que eu acho que é porque o brasileiro é uma pátria espiritualmente receptiva. Recebemos todos. O mundo gosta de estar no Brasil, de visitar o Brasil pelo calor, pela gentileza, pela recepção. Todo mundo, não só as pessoas, mas a gente recebe bem os filmes, as músicas, as comidas. A gente se vira, a gente se adapta. Ela diz que pode chamar de empatia, de vontade de conversar, de simpatia, de querer ajudar, mas ela nunca viu um país onde as pessoas são capazes de entender as coisas que às vezes são incompreensíveis. Na Europa existe mais rigidez, mais perfeição na fala, nas conjugações. Se você desapegar dessa rigidez toda, a gente pode
compreender melhor as coisas, tentar entender. A gente perdoa, né? Nós brasileiros perdoamos com tanta naturalidade e sem julgamento, sem crítica nenhuma quando alguém não consegue falar o português. Ela diz que o Brasil é o resumo do mundo. Ela diz que tem todas as etnias no país, as classes sociais, todas as religiões, as cores, as mentalidades. Ela diz que ouviu muito brasileiro dizer que é triste ver no Brasil tanta riqueza e em contraste com tanta pobreza. E deixando à parte os movimentos político-econômicos, não é coisa do Brasil, é coisa do mundo, né? Somos forçados a lidar com pessoas diferentes, essa é a verdade. As classes sociais diferentes, com cabeças diferentes, com religiões, raças. Ela diz que nunca viu um país que proporcionasse tanta diversidade. Faz com que a gente se desenvolva, ela disse. A Júlia disse que, querendo ou não, a gente evolui. Lidar com pessoas diferentes de nós, né, a gente acaba tendo um olhar diferente, nasce comportamentos diferentes, existe mais aceitabilidade, pouco ou ausência de preconceitos, enfim, a gente evolui. O brasileiro sabe lidar com o mundo. E ela diz também que ela aprendeu a rir mais das situações. Rir mudou a vida dela, né? Não levar tudo tão a sério, tão preto no branco, né? Rir de situações complicadas, de algumas situações que não são tão engraçadas, mas rir deixa tudo mais leve. E não aumenta o problema. E dá para pegar o desânimo, trocar, né, por alegrias e tocar a vida. Então, olha que bacana. Isso eu queria trazer para vocês, que a gente tem que ter orgulho de ser brasileiro. Porque olha só como o europeu viu e entendeu nosso jeito de ser e de viver.